Fala aí, rapaziada. Bom estar aqui de novo quando surge. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, já deixa a sua opinião. Eu sei que o fator Tiquinho Soares aí deve movimentar bastante o vídeo, a opinião. Porém, a gente tem que começar por aqui, porque lá na frente vai ser registrado o déficit do Palmeiras, milionário, né? Enfim, a gente precisa entender o porquê. Dá para falar, tá? Antes de mais nada, obrigado aí quem está diariamente com a gente nas lives. Se ainda não é inscrito, reforçar aqui para você deixar a sua inscrição e a sua opinião também. Eu vou colocar a minha, queria muito saber a de vocês. Já deu para perceber que o palmeirense não comprou essa ideia da Arena Barueri, né? Porque mais uma vez aí uma média de ingressos vendidos até aqui muito baixo, tá? É claro que para o pessoal que mora no entorno deve estar sendo legal ter o Palmeiras ali perto e etc. Eu já ouvi isso de alguns torcedores ali que moram próximo a Barueri, mas 6.400 ingressos vendidos não dá para manter o Palmeiras atual, né? Ou que seja 8, que seja 10, que fosse 14 mil ingressos vendidos, ainda assim é uma média muito abaixo do Palmeiras, é uma média que a gente fala que o Santos está acostumado a lidar com ela. O Santos mais ou menos sabe lidar com essa média, porém, olha a dificuldade que o Santos passa justamente por não ter o público que tem Palmeiras, Corinthians, São Paulo e a possibilidade de crescimento, porque, obviamente, receita de bilheteria é muito importante para qualquer clube. Então tá aí. Fora isso, eu até entendo a galera não comprar a ideia. Primeiro, por conta da locomoção. Segundo, olha o que está registrado para amanhã aí, ó. Não sei se está aparecendo aí para vocês. Mas hoje, aqui em São Paulo, chance de chuva, inclusive enquanto eu estou gravando, está formando aqui a possibilidade de chuva, ainda não está chovendo, mas está com cara que vai chover. E amanhã tem o mesmo percentual de hoje, domingo também, ou seja, chuva daquelas chuvas de verão que a gente sabe como que é aqui em São Paulo. Então isso aqui também, obviamente, o torcedor hoje tem na palma da mão e vai pensar uma, duas vezes aqui na hora de ir para o estádio. Então dá para entender essa média baixa, tá? Mas, né, é preocupante, porque o Palmeiras, eu acredito que até a Leila Pereira, ela tinha na cabeça que quando administrasse Barueri, fosse realmente a segunda casa do Palmeiras, que realmente a torcida abraçasse a ideia. Não foi o que aconteceu, tá? O próprio Abel se colocou distante da ideia e etc. E não é por menos, né? Bom, esse aqui é o primeiro assunto. Queria saber a opinião de vocês, tá? Compartilhar o vídeo, curte, deixa a sua opinião aqui nos comentários, né? Porque tem o comentário aqui do chat, que depois do vídeo ir embora, ele vai embora junto, e tem o comentário geral do vídeo, tá? Aqui é a pior coisa, né, hoje, né? O Palmeiras ainda pode recorrer a outras instâncias, no entanto, né, condenado a 70 milhões pela dívida com a Samsung. Isso me lembrou muito o caso do Corinthians atual, né? Porque o presidente do Corinthians afirmou que a VaideBet pagaria a PixBet, e não foi isso muito que aconteceu ali, né? Nessa época, o Beluso se agarrou à mesma situação, de que a Fiat cobriria ali, nunca foi pago, ficou por isso mesmo, é um absurdo. Eu até separei aqui, ó, uma situação para vocês, para falar dessa notícia, que é o seguinte: o Palmeiras pode recorrer a outras instâncias, vai ganhar? Eu duvido que vai ganhar, ou seja, nós temos uma dívida com uma parceira que poderia ter sido uma parceira importante na época, literalmente 2009, é um ano a se esquecer, né? Porque a gente tem ali em 2009 a perda do título para o Flamengo. Eu costumo dizer que é a perda do título para o próprio Palmeiras, né? Porque foi a mesma coisa do Botafogo. O Botafogo ainda foi mais vergonhoso, obviamente, mas foi a mesma coisa, né? O Botafogo perdeu o título para o Palmeiras. Cara, o Botafogo perdeu o título para ele mesmo. E hoje, os torcedores do Botafogo, vocês vão ver aqui no próximo assunto, os caras estão procurando até agora um vilão. E para eles, o vilão, tá? E só para fechar aqui, é o Tiquinho Soares, né? Um deles, né? Marlon Freitas, Tiquinho Soares e Eduardo, muros pichados pedindo a saída desses jogadores. Imagina, né? O próprio Eduardo, o próprio Tiquinho Soares seriam bem-vindos à estrutura do Palmeiras, pelo menos por mim, que daqui a pouco a gente vai falar disso. Então, você vê como a gente não pensa no futebol antigo, né? De 2 décadas para trás, não pensa, ou de uma década, não pensava no futuro, né? A gente vê essa pressão em cima do Palmeiras hoje pela questão da Crefisa. Inclusive, eu estou usando uma camiseta, ó, que tem uma patrocinadora que já patrocinou o Palmeiras, tá vendo? Só que o que acontece? Tem que ver muito bem para o ano que vem, porque nós temos um Mundial de Clubes. Inclusive, no nosso grupo, se você não participa, entra pela nossa live de hoje.
A gente teve uma discussão ontem referente ao Mundial de 2025 e exclusividade de patrocinador. O Palmeiras está sabendo, existe uma comissão lá dentro do Palmeiras para verificar qual que vai ser esse acordo, porque é um acordo único. O Mundial de Clubes visa apenas um patrocinador, como você está vendo aí na nossa camisa. Aí vocês estão vendo dois, na verdade, mas visa uma camiseta mais limpa. Será que lá dentro a gente está discutindo essa questão aqui, ó? Tá vendo a camisa que eu estou usando? Ela só tem um patrocínio. Ela tem aqui o escudo do clube, da camiseta, né? Quem produz a camisa aqui, e um patrocínio só. Tá aqui, ó. Eu tô parecendo com o Eva do São Paulo, lembra? Procurando aqui, ó. Só tem um patrocínio. Será que a gente sabe o que fazer bem para fazer a maior captação em 2025? Isso é um episódio que tem que olhar de perto qual que vai ser a tomada de decisão da Leila Pereira. Mas tá aí. Isso aqui não tem a ver com a Leila, tem a ver com o passado do Palmeiras. E é uma situação que a gente podia ter evitado, né? Um valor importante. Ou seja, vai acabar pagando a Leila e já vai ter mais uma dívida a ser administrada por conta de administrações passadas, né? Eu tava vendo aqui um vídeo do YouTube, ó. Eu vou colocar aqui para vocês, vou até me inscrever, tá? Esse aqui é o canal do Anderson Mota. Um abraço aí pro Anderson Mota, vou deixar o meu like e eu separei pra gente ver junto aqui o que ele falou sobre o Tiquinho fora do treino, ou seja, nesse momento o Tiquinho Soares está afastado, tá? E ele perdeu o pênalti na Libertadores, perdeu o pênalti decisivo contra o Palmeiras, é verdade. Vamos ver aqui o que o Anderson Mota falou. Eu queria saber a opinião de vocês. Tiquinho Soares no Palmeiras é possível? É provável? Vamos lá, e eu vou explicar os caminhos. É possível, tá? Eu vou adiantar que é possível. Vamos lá. Tiquinho Soares não treina na reapresentação do Botafogo. Fica fazendo trabalho particular. Será que está lesionado? Será que Tiquinho vai estar fora do jogo contra o Fortaleza? E aí? Tiquinho, nesse momento, para vocês entenderem, os canais do Botafogo, se a gente voltar aqui, ó, tá vendo? Mais um pênalti perdido por Tiquinho Soares, tá? Tua estrela te conduz. Tiquinho Soares está fora dos jogos do Botafogo por 5 semanas, tá? Isso daí é notícia antiga, né? Do ano passado, essas duas aqui é de agora. O que aconteceu foi o seguinte, a torcida do Botafogo, tá? Ela pichou os muros ali do Botafogo pedindo a cabeça de alguns jogadores. Os mais pedidos aí foi o Tiquinho, e nas redes sociais tá a mesma coisa, tá? O Tiquinho Soares, o Marlon, que é o da piscadinha, que vocês lembram, que não serve pro Palmeiras, e o Eduardo, que é um excelente jogador, inclusive fez um excelente gol, foi um golaço ali no Clássico. A torcida do Botafogo, ela não está acostumada com o time buscando título. Então, eles estão procurando um culpado, ou dois, ou três. Não é dois ou três. Isso eu acredito que seja muito mais da parte psicológica e muito mais da questão coletiva mesmo. Não é o Tiquinho ter perdido o pênalti, não, porque existem erros que transcendem. Mas o que nos interessa aqui? O Tiquinho Soares é o centroavante que conhece futebol brasileiro. É um centroavante que eu gostaria de ver no Palmeiras e não é de hoje. Eu falo do nome do Tiquinho Soares. Se vocês pesquisarem em 2016 para 17, a gente já... Desculpa, 17 para 18, a gente já falava o nome do Tiquinho quando o Tiquinho ainda tinha seus 29 anos, mais ou menos. 29, 28 anos. Ele estava no seu mais alto nível e tinha um valor de mercado muito alto. Se a gente analisar aqui, é possível que a gente falou do Tiquinho nessa época aqui, ó, entendeu? Que ele estava subindo o preço. Então, quando a gente falou, ele não era inviável. Ele devia custar isso aqui, 7,5. Aí ele bate uma alta de 12. Ele não chegou a ser prateleira A na Europa, mas chegou a ter temporada boa ali no Porto. E aí ele cai de mercado, vai para o Olympiacos, né? Que a gente vê que o Olympiacos tem sido uma transição, uma faculdade de futebol brasileiro, né? Aí já tem vários que foram para lá, que vão lá e voltam para cá. Rames Rodrigues, o próprio Rodinei. Aí teve agora o Tiquinho aqui, passou pelo Olympiacos também. Enfim, então são vários jogadores aí que o Scarpa foram parar ali no Olympiacos antes de vir futebol brasileiro. Precisa entender esse movimento aqui, tem que ver quais empresários estão por trás do Olympiacos e por que tanto jogador do Olympiacos tem chegado no futebol brasileiro e do futebol brasileiro ido pro Olympiacos. O Marcelo, olha o tanto de nome, né? São vários. Mas e aí, Fernando, na prática, o que dá para ser feito? Meio do ano, o Palmeiras assina um pré-acordo, ele vai estar insatisfeito, traz ele de graça. Esse é o papo. O problema é que é o seguinte, a gente está falando de um jogador de 33 que não sei por que para nossa torcida a gente tem uma teimosia de ainda debater idade de jogador. A gente podia olhar para outros pontos importantes como performance, né?
como o jogador se porta, era muito mais importante do que a gente ficar debatendo idade. Então, assim, nós teríamos o Tiquinho com 34 anos, tá? Seria basicamente isso. Nós teríamos ele com 34 anos jogando no Palmeiras. Agora, eu vejo no caso do Tiquinho, só que eu queria comparar situações, mas não preço, tá, pessoal? Ao Gabigol. Se o Tiquinho arrebentasse esse ano, ele ficaria no Botafogo e seria renovado o contrato. O que está acontecendo com o Tiquinho é parecido com o que está acontecendo com o Gabigol. Eles não estão arrebentando. Eles não estão jogando muito. As críticas continuam as mesmas. Existe um carinho da torcida do Flamengo pelo Gabigol, óbvio que existe, mais do que a do Botafogo pelo Tiquinho. Mas os questionamentos são os mesmos. E aí o Botafogo, ele tá nessa decisão. Se ele renovar com o Tiquinho, ele tem que dar mais 2 anos de contrato com o Tiquinho Soares, até 2026. Vocês acham que ele... Nesse momento, vocês acham que passa isso na cabeça dos administradores do Botafogo? Eu acho que não. No Palmeiras, por sua vez, é bom, porque no meio do ano ele assina um pré-contrato e caso o Botafogo rompa com o Tiquinho Soares, ele seria uma baita contratação para o Palmeiras, caso aconteça, né? Lembrando também, é importante averiguar o histórico físico do Tiquinho, né? É um jogador que, diferente do Hulk, tem ali uma situação que eu levanto uma desconfiança perante a parte física, que é diferente do Hulk. O Hulk é o jogador mais velho, mas se você colocasse os dois hoje, aí você tem um para escolher. Eu escolheria o Hulk. Eu acho que a gente teria, talvez, num curto prazo, um sucesso maior com o Hulk. E o Palmeiras precisa de sucesso de curto prazo. Não dá para ficar chegando jogador um atrás do outro no Palmeiras, visando 2030. O Palmeiras tem que pensar, ano que vem, existe Mundial de Clubes. Então o Palmeiras também tem que pensar em contratações que chegam para render para ano que vem, ou seja, para o amanhã. Não para ser importante daqui a anos, entendeu? Então, nesse aspecto, eu acho que é válido discutir o nome do Tiquinho no Palmeiras. Quando o Abel cita o centroavante experiente, conhecedor de futebol brasileiro, ele se encaixa, tá? Talvez ele se encaixa menos do que outros, mas ele se encaixa. Ele é um jogador que fez sim uma temporada muito boa e caiu junto com o grupo. Para mim não tem nada a ver o Tiquinho. Não tem absolutamente nada a ver o insucesso do Botafogo perante a temporada e Campeonato Brasileiro com a figura de Tiquinho Soares. Eu aceitaria no Palmeiras sem pensar duas vezes, mas eu queria saber a sua opinião também. E é possível, mostrei para vocês aqui que não é uma contratação inviável, ele está para cumprir o contrato dele com o Botafogo, ele chega em 22, encerra em 24, nesse momento não acredito que passa na cabeça dos administradores do Botafogo manter o Tiquinho, até porque quem tem medo, né? Por que isso? Não seria popular hoje renovar com o Tiquinho, mas seria inteligente do Palmeiras se posicionar. Lança a propostinha. Não sei, uma proposta de troca para falar, estamos de olho. Uma proposta de troca talvez não faça sentido, um Breno Lopes, por exemplo. Você se posiciona, estamos de olho. Chega no meio do ano, você assina de graça com o jogador. Não quer a troca, Botafogo? A gente pega ele de graça. É assim que funciona no futebol. É assim que um clube predador, como tinha que ser o Palmeiras, tinha que funcionar. Tinha que ir nessas oportunidades se posicionar. Vai, acho difícil. Sabe o que eu acho mais fácil acontecer? Ele parar no outro time aí do Brasil, que vai ver essa mesma situação, a diferença é que vai acreditar e vai acabar indo para cima. O momento era agora. Poderia ter trazido até o nome do Eduardo, mas não acredito que é exatamente o que a gente precisa. O Eduardo joga de atacante, mas é um segundo atacante. Já foi meio campista lá atrás, então ótimo jogador para mim. Lá atrás, quando, assim, umas 4 temporadas para trás, o nome dele foi falado várias vezes aí, do Eduardo. Mas o Tiquinho eu acho que é um jogador que vale 2 anos de contrato com o Tiquinho. Para 35, 36 anos, eu acho que é possível ele entregar um negócio bom ali no curto prazo. Queria muito saber a sua opinião, deixa aqui embaixo nos comentários. Rapaziada, não esquece de se inscrever no canal, deixar aqui o seu comentário, porque ajuda muito aqui a impulsionar o vídeo. E te encontro na live de hoje. Hoje é sexta-feira, tem live, a gente vai trocar uma ideia de alguns pontos. Tem pontos que eu não trouxe para cá, tá? Mas que eu queria trocar uma ideia com vocês, que é o Palmeiras fechando com a Globo, tá? Isso é um assunto que daria para encaixar no vídeo, mas eu prefiro a live, que aí é um assunto que dá para trazer uma densidade maior aí de opinião perante a liga, né? O Palmeiras pulou fora? Pulou. Essa liga ia sair? Tenho minhas dúvidas, né? Eu acho que existem algumas coincidências que a gente precisa trocar ideia no ao vivo, mostrar para vocês referências aí. Inclusive, a Leila é uma parceira da Globo, então eu não imaginava um desfecho diferente, para ser bem sincero com vocês. Então, tamo junto.
Não esquece de avaliar o vídeo. Até a próxima e valeu!